Fala, assombrados! Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje eu vou falar que o descobridor do sinal WoW não acredita que um cometa tenha sido responsável pelo sinal. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, recentemente eu falei aqui, tá? Falei aqui no Minuto Assombrado, falei no Jornal Assombrado, e outros sites aí ficaram muito eufóricos diante de um estudo publicado pelo Dr. Antônio Pares, professor de astronomia da Faculdade de São Petersburgo, lá na Flórida, Estados Unidos, e cientista-chefe também do Centro para Ciências Planetárias. No estudo, ele diz que o sinal WoW, registrado em 1977, tinha sido um fenômeno natural de um corpo do Sistema Solar. O estudo também foi apontado que o responsável teria sido um cometa, provavelmente o 266P/Christensen, que não era conhecido na década de 70. Porém, conforme dissemos anteriormente, era necessário cautela, visto que havia algumas ressalvas importantes, e pelo visto não estávamos sozinhos nesse aspecto. Uma notícia publicada no site livesciencespace.com, duas grandes referências no âmbito da ciência e astronomia, foi apontado que diversos astrônomos, incluindo o próprio Jerry Ehrman, o descobridor do sinal WoW, estavam céticos quanto aos resultados. Jerry disse que leu o estudo publicado por Antônio Pares, e apontou dois grandes problemas, além do que já havíamos citados. O primeiro é que o sinal não se repetiu, e o segundo é que o mesmo apareceu por pouquíssimo tempo. Em entrevista para o site Live Science, o Jerry Ehrman disse que deveríamos ter visto a fonte do sinal passando por 2 vezes em cerca de 3 minutos. Uma resposta com duração de 72 segundos e uma segunda resposta também por 72 segundos, dentro de um espaço de 1 minuto e meio. Porém, não vimos a segunda resposta. Ainda segundo o descobridor, o Jerry Ehrman, a única forma disso acontecer seria se o sinal fosse interrompido abruptamente. Além disso, um cometa não produziria esse tipo de sinal, porque os gases que os rodeiam cobrem grandes áreas difusas. De qualquer forma, o descobridor ele disse que continua não acreditando que são extraterrestres. Pode não ser isso que o Antônio Pares falou, mas também para ele não é nada de extraterrestre. Já o Antônio Pares, em sua defesa, sugeriu que tudo poderia ter sido uma falha no radiotelescópio Big Ear, mas não soube explicar o que poderia ter acontecido em 1977. Vale lembrar nesse ponto que esse radiotelescópio foi desmantelado lá em 1997, 20 anos depois, né, do sinal WoW ser ali ter mexido com a imaginação aí do pessoal. Um outro problema seria a frequência de transmissão de 1420 MHz. O Antônio Pares apontou que os cometas podiam gerar emissões nesse intervalo, porém o Seth Shostak, astrônomo sênior do Instituto SETI, permaneceu cético em relação a esse ponto. Segundo ele, cometas não poderiam gerar hidrogênio suficiente para emitir um sinal tão potente quanto o sinal WoW. Aliás, ninguém nunca teria registrado tamanha emissão proveniente de um cometa. No estudo, o Dr. Antônio Pares apenas especulou sobre as razões pelas quais o sinal captado recentemente foi muito menor do que o registrado em 1977. E agora começou a briga, hein? Lá no Twitter, aí, o Antônio Pares acusou o SETI de querer manter o mistério sobre o sinal WoW, porque o mesmo seria uma fonte de rendas para o Instituto. Ixi, começou a guerra. Um falando que é cometa, o outro dizendo que não é. Aí o outro acusa o outro de que não quer revelar a verdade, porque ganha dinheiro com isso. Vai longe essa história, hein? Então, assombrados, vamos acompanhar isso daí. O que você acha? O sinal WoW foi o cometa aí, no caso 266P Christensen? Deixa aí a sua opinião. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu?